difícil de um empreendedor é só ele para fazer o processo, para fazer a organização das finanças e também vender, entendeu? Uhum. Então, assim, falta tempo no dia para que as pessoas façam isso. E eu não, e assim, eu tenho tido uma relação muito profunda também com como você adora a Deus quando você está cuidando da sua própria vida, sabe? Quando você está cuidando dos seus próprios projetos. É Porque verdade. o Espírito Santo também nos ajuda muito sobre autocontrole. E às vezes está entrando um dinheirinho pra gente e é muito fácil assim você dizer bem assim, eu vou gastar meu dinheiro, eu vou comprar isso, A eu vou tentação é comprar grande, viu? aquilo. Pra Aí gastar. quando você lembra assim, você As pensa no prioridades. seu corpo, assim, você pensa nas suas prioridades, você pensa na casa do Senhor, você pensa na sua família, que também é uma obra do Senhor. A E família, quando você verdade. pensa no projeto que você tem, e aquele projeto é fomentado e articulado também pela palavra do Senhor, porque é dali aonde a gente tira o modelo, e você pensa nesse trabalho, aí você volta para o seu centro e diz: não, não é dessa forma. Eu vou dedicar meu tempo, mas esse tempo que eu estou dedicando não é para mim. Eu vou ganhar meu dinheirinho, mas esse dinheiro que eu estou ganhando também não é para mim. Tá entendendo? É para o projeto que nós estamos formando. Todos esses projetos, quando entregamos nas mãos do Senhor, principalmente, e fazendo ele com princípios e segundo os valores que nós acreditamos que está escrito na palavra do Senhor, isso também é adorar a Deus. Isso também requer muita adoração. Isso também requer muita abdicação. Isso também requer jejum. Jejum não só de alimentação, Oração. mas de jejum de muita coisa que às vezes seu corpo pede, né? Com certeza. Esse é o momento, né, Tinho, da juventude, em que a gente tem que construir algo para nós, para o futuro. Sim. Porque se a gente não construir agora, como é que a gente vai usufruir lá no futuro, né, do que a gente fez? Se a gente não E plantar assim, nada, a gente sabe, não vai colher a nada mais lá na frente. possibilidade da gente tratar bem a nossa família, sabe? Cuidar bem da nossa família. E a família se alegra porque a gente construiu algo, né? Não ficou à toa, não terminou os estudos e ficou aí sem fazer nada. A gente teve uma ideia, a gente construiu algo, a gente fez algo e a gente vai, no futuro, vai usufruir de tudo que a gente está plantando agora, a gente vai colher mais lá na frente. É verdade, é verdade. E sabe que o apelo que eu tenho para a juventude não é de maneira arrogante, mas assim de uma maneira como alguém que perdeu muito tempo. Eu perdi muito tempo da minha juventude e olhei para a vida de uma maneira muito assim, muito vazia, tá entendendo? Eu olhei para a existência de maneira vazia, eu olhei para as coisas do Senhor de maneira vazia. E o conselho que eu tenho de alguém que teve essa experiência de um declínio muito grande a partir da sua visão vazia sobre as coisas é que se atentem a se preparar para quando você estiver na Babilônia, lá na Babilônia, os deuses da Babilônia, os reis da Babilônia irão se prostrar aquilo que você se preparou para ser. E Tá agora, entendendo? Vão ver o seu Deus aleluia. através das suas atitudes e através do conhecimento que você se preparou para ter Glória a Deus. a partir É. daqueles princípios, né? E eu tava aqui lembrando da profecia de Jeremias. Ele falou, Deus deu uma visão para ele de figos muito bons e figos muito ruins. Então, desde ali, Deus havia falado que os figos ruins ficariam em Jerusalém. Os figos ruins morreriam. E os figos bons seriam levados à Babilônia para o seu próprio bem. Já Exatamente. dali, da, da Judéia, já houve uma separação. Já havia uma corrupção ali naquele lugar e eles já foram separados.
Exatamente. Eles já ali já se decidiram, fala aqui, eles se decidiram não se contaminar, lá no capítulo 1, mas desde ali, da Judéia, no meio do povo deles, havia grande corrupção. O próprio Deus falou que tinha muitos figos ruins. Exatamente. E ali, Deus já fez a seleção ali, então que a gente possa realmente internalizar, buscar um tempo realmente para buscar a Deus na igreja e fortalecer nossas convicções, né? E ser luz aonde quer que a gente esteja, né? Independente se é em casa, se é no trabalho, porque essa história, né, dos jovens que foram colocados na fornalha, eles foram jovens temente a Deus e eles continuaram sendo a mesma pessoa, mesmo não estando no ambiente onde eles estavam acostumados a estar. E um conselho que eu dou para os jovens é que não desista dos seus sonhos, mas também busque a Deus, não deixe de ir para a igreja, de estar orando, de estar buscando a Deus por causa dos seus objetivos, dos seus projetos. Não coloque seus projetos na frente de Deus, porque Ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas. E eu digo mais, não só não coloque seus projetos à frente de Deus, como não entre em qualquer projeto que não seja proveniente dos planos do Senhor, né? Ore também pelos seus projetos, porque tem projeto que a gente constrói, que a gente planeja, mas que não é conforme a vontade de Deus. Quanta gente começou em um projeto e Deus disse, não quero isso para você, e a pessoa teve que seguir outro rumo, teve que seguir outra carreira e estudar outro curso, outra faculdade que não tem nada a ver, mas que lá se encontrou, viu que realmente Deus queria para a vida. Exatamente. Estar sensível a ouvir a Deus, né? Deus muda os planos, né? É verdade. Deus muda a sentença. Tem que e Daniel falou isso, você falou sobre o tempo, né? Sim. E Deus é o Senhor do tempo. Ele muda os tempos e as estações. Estabelece reis e derruba reis. É verdade, o nosso tempo não é como o tempo de Deus, né? A gente vive um mundo em que a gente quer tudo rápido, de imediato para ontem, mas que Deus, às vezes, não que demora, pra gente demora assim, né? Pra Ele não, é no tempo certo. A gente fica pensando, meu Deus, a gente que quer tudo tão rápido, né? Meu Deus, por que não acontece logo? E Deus, às vezes, dá um tempo para ver se você está sensível realmente para ouvir a voz dele, se aquele projeto é para sua vida ou não. E assim, sabe, Tamiris, até as coisas que não dão certo, também ela é providência de Deus. Eu tenho essa experiência, assim, de ter passado por muitos lugares que deram muito errado na minha vida, sabe? Até de negócios, assim, eu nunca pensei em pensar em empreender, por exemplo. Mas eu já empreendi numa necessidade muito grande minha e hoje eu uso muito desse aprendizado que eu tive como a Bíblia fala que Jonas foi até as profundezas da morte. Então, assim, lá nas profundezas da morte, eu também tirei muito aprendizado que hoje eu uso para a minha vida. E não significa que o que eu estou vivendo hoje seja exatamente aquilo que vai trazer a providência para mim. Porque esses últimos dias também, a Andriela me mostrou uma passagem sobre Paulo, que Deus mandou Paulo ir para Roma. Era da vontade de Deus que Paulo fosse para Roma e tivesse no barco. Mas engraçado que Deus queria que Paulo estivesse naquele barco, mas o barco afundou. Entende? Às vezes até o barco que Deus quer que a gente esteja afunda. Tá entendendo? É como diz ditado, tem malas que vêm para o bem. Exatamente. A maneira como Deus trabalha, sabe? Ela é muito distante da consciência humana, né? A sabedoria humana, ela jamais pode alcançar a loucura de Deus, né? É verdade. É verdade. Hoje é um dia muito especial para mim, tanto porque estamos aqui nós três. Nós oramos muito para que chegasse esse dia. E também porque os jovens da igreja vão se batizar hoje. E o batismo, Netinho,
você abdicar de muita coisa, né? Nós já passamos por isso. Exatamente. E, inclusive, Elô estava online. Henrique tá online, o Zé Henrique. Tem uma galerinha aqui da igreja tá online. E, assim, a igreja está muito feliz. Nós já passamos por isso. E o batismo é você morrer para o mundo e nascer para Cristo. Você tem que estar forte para você abdicar de algumas coisas, né? Exatamente. Você tem que deixar até umas amizades que não é para edificação de Deus. Você tem que deixar muitas coisas. E assim, a gente fica feliz porque eles são fortes, né? Porque não é para qualquer um se batizar, estar entrando na igreja, porque você tem que abdicar de muita coisa. E assim, tem gente que não entra na igreja porque não quer abrir mão de muita coisa, né? Exatamente. Não posso deixar de fazer isso, de fazer aquilo, acaba não entrando na igreja. Então, não é você fazendo a sua vontade, é fazer a vontade de Deus. Isso torna você um jovem forte. Uhum. É a fé que Deus vai prover, é a fé que Ele é tudo na sua vida, a fé que Deus realmente pode mudar você de um lugar, pode te livrar do perigo, te livrar, sabe? É fé, é acreditar. Não é você mesmo, é Deus, acreditar que existe uma força maior cuidando de você, assim como Daniel, como os amigos dele, Misael, Azarias, Ananias, que esses são os homens judeus deles. E Deus ali mostrou que é Deus, mesmo na adversidade, Deus mostrou que tem poder para livrar, mesmo na fornalha de fogo ardente. E Deus deu inteligência a todos aqueles jovens, aqueles 4 jovens. E Deus fez com que eles entrassem ali. Mesmo eles tendo as convicções dele, eles respeitavam aquele sistema, porém, quando entrou em conflito com as convicções, com a lei moral no coração deles, eles não se curvaram. A gente também não é obrigado a se curvar a uma lei que não é justa, a se curvar a uma lei que contraria nossos princípios. A gente respeita o Estado, a gente respeita o poder, mas quando contraria, a gente não precisa. Exatamente. Eu sempre gosto de frisar isso, a gente não precisa obedecer a lei que contraria nossos princípios. É verdade, o jovem passa por muita provação, porque vem de várias formas. Os ataques vêm de várias formas, né? Nas redes sociais, pessoalmente, no trabalho. E a gente precisa estar forte para poder lidar com as situações do nosso dia a dia, né? Dificuldades vão vir, sim, mas a gente precisa estar forte a todo tempo, temente a Deus, porque não é porque a gente está na igreja que vai viver um mar de rosas, né? Não é a doutrina da prosperidade que você está na igreja, você vai ser rico, você vai ter o melhor carro, vai ter a melhor casa. Não, a nossa riqueza, na verdade, não está aqui, né? Nós somos forasteiros em terra estranha, que é a nossa morada é celestial, não é aqui na terra. Mas isso não quer dizer que nós não trabalhemos, não construímos coisas, não compramos coisas. Sim, porém, a gente não deve se prender a essas coisas, né? Não cair em vã doutrina, né? Que vai ser contraditório com o que está na Bíblia, né? E seja um jovem firme na obra de Deus, né? Fazendo o que Deus fala na Bíblia que você tem que fazer. E é isso. Mas assim, sabe, uma das coisas que a Andriele falou que é muito interessante é sobre o respeito ao lugar onde você tem qualquer tipo de sustento, sabe? Não só sustento material. Por exemplo, às vezes você se sente acolhido em certos lugares que nem sempre é muito comum ao estilo de vida que você leva. Mas aquele lugar também é um lugar onde você deve ter seu respeito. Às vezes você trabalha num lugar que não condiz com o estilo de vida que você professa, mas ali também há o seu respeito. Às vezes é na universidade, às vezes na sua própria casa com os pais, né? Eu lembrei agora que quando eu comecei a trabalhar para mim, mudou muita coisa mudou. Por exemplo, eu estava trabalhando, né, quando não era para mim, tipo, chegava o mês que vem a festa junina,
era São João, São Pedro, Santo Antônio, era todos os santos. Aí hoje